Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 23 de janeiro de 2022. Vou mostrar hoje para vocês por que o presidente Joe Biden ou o presidente Vladimir Putin não querem perder a Ucrânia, ou talvez deveria dizer, não podem se dar ao luxo de perder a Ucrânia, nessa queda de braço que na realidade é travada entre Estados Unidos e Rússia, e a Ucrânia serve como refém da Rússia nesse caso. Inicialmente quero convidá-los a inscrever-se no canal, a dar seu like, tenho certeza que vocês vão gostar, e também a compartilhar com suas redes sociais. Eu peço a vocês também que assistam esse vídeo até o final, vocês vão ver uma análise inédita e diferente do que vocês eventualmente veem por aí, embora que esse assunto agora está começando a ficar mais à vista em todas as redes sociais e também que tratam de geopolítica, ou supostamente querem tratar de geopolítica, bem como nas mídias tradicionais. A escalada da guerra entre os Estados Unidos e a Rússia sobre a Ucrânia está se aproximando rapidamente em um ponto em que uma saída pacífica de uma crise, com ramificações, vamos chamar, no mundo real, para os americanos pode ser impossível. O presidente Joseph Biden, apoiado por todo o poder da Aliança Ocidental, que é a OTAN e mais alguns outros aliados, está travado em um confronto com o presidente russo Vladimir Putin, que está usando a Ucrânia como refém para tentar forçar os Estados Unidos da América a negociar o resultado estabelecido, que já estava sendo negociado desde a Guerra Fria, e parou isso depois do colapso da antiga União Soviética. O confronto na Europa Oriental pode parecer um problema de outra pessoa, pois os americanos enfrentam uma pandemia e inflação alta e travam suas próprias batalhas políticas internamente. Mas a realidade é que as duas maiores potências nucleares do mundo estão duelando em seu teste de vontades mais tenso desde a queda da União Soviética. Uma invasão russa da Ucrânia pode desencadear o maior confronto de exércitos convencionais regulares na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Em jogo para os americanos estão a credibilidade do Ocidente, as percepções do poder global dos Estados Unidos da América e a possibilidade de consequências secundárias, mas não menos importantes, que afetam duramente, vamos dizer, dentro da política interna americana. Por exemplo, um aumento do preço de energia alimentado pela crise, não só dentro dos Estados Unidos, mas em todo o mundo, inclusive o Brasil sofreria muito com isso. Putin hoje já aumentou o seu efetivo na fronteira da Ucrânia, está com aproximadamente 130 mil soldados, ou seja, aumentou em 30% as tropas na fronteira, está mantendo o mundo com um jogo de grande poder. É exatamente assim que Putin vive, para desequilibrar os adversários. Alguns analistas acreditam que o ditador russo está blefando e que ele criou a ameaça de invasão para ganhar vantagens de superpotência nas negociações com os Estados Unidos da América. Outros veem uma tentativa de desestabilizar a Ucrânia sem uma invasão, ou uma jogada para obter mais popularidade em casa. Mas Putin também pode sentir a fraqueza nos Estados Unidos da América e divisão na Europa, e raciocinar que, se algum dia ele quiser esmagar as esperanças da Ucrânia de um futuro pró-Ocidente, agora é agora. Como os Estados Unidos da América, recusando suas exigências e com tanto de seu prestígio envolvido na crise, parece improvável que ele simplesmente faça as malas e vá embora para casa, que seria, na realidade, a retirada de suas tropas da fronteira com a Ucrânia. Biden afirmou que, semana passada, a única coisa em que estou confiante é que a decisão é totalmente, exclusivamente, completamente uma decisão de Putin, durante uma entrevista coletiva que deu na Casa Branca, referindo-se ao conflito existente na Ucrânia. Ninguém mais vai tomar essa decisão, ninguém mais vai impactar essa decisão. Putin está tomando essa decisão, é claro, porque ele não precisa consultar ninguém, ele é o ditador absoluto, com poder absoluto que tem hoje na Rússia. Por que a Ucrânia é tão importante para Putin? A gente precisa começar a análise tentando desvendar isso. Para Vladimir Putin, é um ex-oficial da KGB,
treinado em fazer falcatruas, mortes, assassinatos, o que for, para conseguir seus objetivos, o fim da União Soviética foi um desastre histórico. Ele interpretou a expansão da OTAN para o leste como humilhação. Isso explica porque ele exigiu concessões que Biden nunca pode aceitar, incluindo uma garantia de que a Ucrânia nunca se juntará à OTAN e uma exigência para a remoção das tropas e armamentos ocidentais de ex-estados do pacto, por exemplo, do Pacto de Varsóvia, como a Polônia e Romênia, por exemplo, que ele vê como uma ameaça à segurança russa. Então a questão não é só a Ucrânia. Ao longo da última década, Putin procurou recriar a antiga esfera de influência da Rússia sobre antigos estados soviéticos, como a Ucrânia. O esquema resultou na anexação da Crimeia, território soberano da Ucrânia, em 2014, uma anexação ilegal e imoral. Mais recentemente, Putin apoiou a repressão de protestos políticos na Bielorrússia e no Cazaquistão, dado seu próprio regime ditatorial autocrático. Também está claro que uma democracia próspera e orientada para o Ocidente na Ucrânia é intolerável para o ditador Putin. Pode se tornar um exemplo a ser imitado pelos russos, cansados de seu longo governo, com corrupção e repressão. Putin tem medo de democracia e prosperidade para o povo. Na entrevista, Biden contou com uma exposição sincera sobre os motivos de Putin. O presidente Joseph Biden especulou que o líder russo estava lutando para vingar a história e procurando um papel grandioso no século XXI para a Rússia. O muro de Berlim caiu, disse Biden. O império foi perdido. O exterior se foi, etc. A União Soviética foi dividida. Disse Biden, adivinhando a visão do mundo de Putin. Mas pense no que ele tem, continuou Joseph Biden. Ele tem 8 fusos horários, uma tundra em chamas que não vai congelar novamente, naturalmente, digo, uma tundra em chamas, vou repetir, que não vai congelar novamente, naturalmente. E uma situação em que ele tem muito petróleo e gás, mas está tentando encontrar seu lugar no mundo entre a China e o Ocidente. A estratégia de Biden qual é? Os desafios de Putin ajudam a explicar a abordagem de Biden à crise. Ele passou semanas tentando unir aliados ocidentais, que Putin está tentando dividir, e talvez até quase conseguindo, em um pacote de sanções que efetivamente cortaria a Rússia da economia ocidental. Mas ele também estava dizendo a verdade. Fatos como o do presidente francês Emmanuel Macron, por exemplo, que pediu esta semana um canal europeu para Putin, oferecendo uma divisão com os Estados Unidos da América para o líder russo explorar. Biden referiu-se à invasão russa se acontecer, dizendo: você pode entrar, e com o tempo, com grandes perdas e perdas econômicas. Além de sanções promissoras que romperiam muitos dos vínculos da Rússia com o mundo desenvolvido, Joe Biden esboçou uma imagem de uma insurgência prolongada e sangrenta na Ucrânia, em um momento em que Washington está ponderando um esforço para armar a Ucrânia. Mas Biden também referiu-se em quantos anos ele teria que ocupar a Ucrânia. 1, 2, 3, 5, 10, o que isso vai custar para Putin e a Rússia? Em termos de realidade, é importante, disse Biden na quarta-feira, as chances de um atoleiro na Ucrânia devem pesar sobre Putin, dada sua sensibilidade à oposição política e o alto número de soldados das Forças Armadas Russas que podem começar a voltar para casa em sacos de cadáveres. Um dos aspectos mais curiosos da abordagem dos Estados Unidos da América à crise na Ucrânia tem sido a retórica alarmista dos Estados Unidos da América sobre uma invasão iminente e o vazamento de relatórios de inteligência sobre o acúmulo de tropas russas. Acredito que Biden também está enfatizando a ameaça de invasão iminente para coagir os europeus também a ameaças de sanções contra a Rússia. Por exemplo, os Estados Unidos há muito estão em desacordo com a Alemanha sobre o gasoduto Nord Stream 2, patrocinado pela ex-primeira-ministra Angela Merkel e espiã russa, construído para transportar gás russo para a Europa Ocidental. O novo governo em Berlim já sinalizou que iria interromper o fluxo de gás se a Rússia invadisse a Ucrânia.
O presidente francês Emmanuel Macron está fazendo o papel agora com essa tentativa de abrir uma outra via para o Putin, que a Angela Merkel fazia e traiu sempre a Ucrânia e nas negociações, por causa disso que esse tal de... queriam fazer esse pacto da Normandia, o acordo da Normandia, o grupo da Normandia, como quer que eu chame, não importa, nunca deu certo, porque era conduzido justamente por dois mais à esquerda e simpáticos ao Putin, e a Merkel que já tinha sido recrutada pelo Putin ainda no tempo que ela era da Alemanha Oriental, né, que ela era de lá e conseguiu chegar ao posto de primeira-ministra na política de toda a Alemanha depois da separação. Mas vamos continuar discutindo aqui a invasão russa. Eu acho que uma invasão russa representa um grave desafio para a Europa, não é só para a Ucrânia, que ainda depende dos Estados Unidos como seu garantidor de segurança, ele que garante a Europa. A política mundial seria abalada por uma Rússia ostracizada, ainda mais determinada a frustrar os objetivos de Washington. Biden pode ter que apressar as tropas para reforçar os aliados da OTAN no Báltico, a fim de impedir mais expansionismo russo. Além disso, os princípios que sustentam a liderança americana de uma comunidade de nações livres seriam destruídos se um homem forte pudesse destruir uma democracia menor sem consequências. No caso, Putin destruir a Ucrânia, que é uma democracia. A crise também tem implicações internas de longo prazo. Se Putin invadir agora, Biden não pode fazer, se Biden não fizer nada, vai parecer fraco. No entanto, ele já está constantemente alcançando o ritmo de Putin, ou seja, estão falando no mesmo nível, no mesmo tom, não está perdendo no discurso, na retórica e na ação. Inclusive, eu quero aí abrir um parênteses, os primeiros armamentos letais já chegaram à Ucrânia agora este sábado à noite, vindo diretamente dos Estados Unidos. E a Grã-Bretanha também entregou mísseis Stinger, conhecidos os melhores mísseis para derrubar aviões de caça e aviões bombardeiros, já testados em combate. Entregou para a Ucrânia. Sua cúpula com o líder russo em Genebra no ano passado, ela vai ser rotulada pelos críticos como de apaziguamento e que ele foi enganado por Putin. De fato, até agora ele foi enganado por Putin, não tenho nenhuma dúvida disso. A sua situação seria um presente para os republicanos, que o retratam como confuso e atrapalhado antes das eleições do meio do mandato desse ano agora, e vai ter eleições legislativas, e também das eleições presidenciais em 2024. Ou seja, o líder da minoria no Senado, vejam bem, Mitch McConnell, deu um gostinho desses ataques na quinta-feira última agora, descrevendo os comentários de Biden sobre uma possível pequena incursão da Rússia como bizarros e devastadores. Ou seja, eles já estão cutucando, a oposição já está cutucando o Putin. E ele tem perdido algumas votações, apesar de ter a maioria democrata. Uma maioria estreita, mas já está perdendo algumas votações. Porque o presidente está especulando como observador passivo à margem, disse o McConnell Mitch. Ele não é um especialista, ele não é o psicanalista de Putin, ele falou isso ecoou nos Estados Unidos. Ele é o presidente dos Estados Unidos, disse esse senador republicano do Kentucky, líder da minoria no Senado. Por todos esses motivos aqui analisados, eu tenho certeza, né? O canal do Yogas tem certeza de que os Estados Unidos da América, bem como a OTAN e aliados, não ficarão fora dessa guerra se ela acontecer. Eu ainda acho que ela não vai acontecer, tem chance de não acontecer. Eu acho que as negociações vão acabar indo para esse lado, mesmo porque Putin não tem muito dinheiro para fazer essa guerra, para manter essa guerra por longo prazo, quebra a Rússia. A Espanha, por exemplo, já está deslocando navios de guerra para o Mar Negro para entrar na defesa da Ucrânia, declarado publicamente pelo governo espanhol. Os ingleses mandaram um regimento com soldados que inicialmente iriam defender os interesses dos britânicos, mas ao chegarem, o secretário da Defesa declarou de Londres que as tropas britânicas já estão prontas para lutar ao lado do exército ucraniano. Né? E entregaram também mísseis Stinger. Chegaram os aviões C-17 de cargueiros da Força Aérea Britânica, trazendo outras munições, mas principalmente os mísseis Stinger, que são mísseis letais. Os ingleses também entregaram aos ucranianos esses mísseis que eu falei,
que são os mais eficazes do mundo para derrubar aeronaves inimigas. Uma frota americana liderada por um porta-aviões repleto de aviões de caça e bombardeiros está estacionada no Mediterrâneo, próximo à entrada do Estreito de Bósforo, que dá acesso ao Mar Negro, para agir ao lado da Ucrânia. Bom, pelo menos ao que parece aqui, o discurso de Biden para Putin de que tropas americanas não iriam lutar nessa guerra tem sido uma distração, mas Putin tem ciência disso e ele acha que é uma distração. As tropas americanas na Polônia estão em estado alerta 24 horas por dia. Né? Idem na Lituânia, idem na Estônia, idem na Letônia. Então, acredito que esse impasse pode gerar uma guerra, mas eu acredito que ninguém quer uma guerra de grande envergadura lá e nem Putin quer isso. Mas para Biden, se os países civilizados perderem a Ucrânia, que seria o meu título, né? Para a Rússia, Biden e os democratas perderão as próximas eleições. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Não só as eleições legislativas, bem como presidenciais. E os republicanos estão de olho nas atitudes de Biden e nos resultados. Mas se Putin não ganhar a Ucrânia, se ele perder a Ucrânia, porque ele não tem a Ucrânia, na realidade o título lá, ele não tem, o povo ucraniano não quer, já rejeitou, já votou, já fez plebiscito, não quer saber da Rússia. E hoje o povo está indo dizendo que o povo vai lutar se a Rússia chegar lá, se as tropas russas chegarem, seja em Kharkiv, Kyiv, Lviv, onde for. O povo não quer tampouco na Rússia, tampouco, o povo não quer o Putin, não quer nem a Rússia, mandando lá. Ele não perderá eleição nenhuma na Rússia, pois ele é o ditador que prendeu a oposição para que ao mesmo não vá às eleições e ganhe as eleições dele. Mesmo que seu prestígio ficará abalado, ele fará valer suas posições internamente através de ameaças e de repressão violenta contra quem ousar criticá-lo, como ele sempre fez nos últimos 20 anos que ele está no poder. Tenho certeza que vocês que assistiram até aqui gostaram do vídeo. Peço que deem um like, convido-os que não é inscrito a inscreverem-se no canal e também compartilharem com suas redes sociais. Convido a todos, independente da crença, da religião, a rezarem, a orarem pela paz na Ucrânia, que a guerra na Ucrânia vai trazer guerra para o mundo, vai trazer tristeza, fome em todo o mundo. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, paz e bem.